que estamos a falar de magias e de coisas que são mágicas de se fazer, Renato, porque para uns isto é muita magia. Porque Já. não tem nada a ver, não é? Não. Porque... Para a PlayStation, para meter isto a funcionar, tem sido quase magia. Mas vá, qual é que é o teu tópico? Estás inspirado, notes. Bem, então, o meu tópico é a retrocompatibilidade como system seller. Ou seja, se para vocês, e possivelmente para a malta que a gente espera que vá comentar no nosso podcast, no YouTube ou seja onde for, se realmente acham que é ou não um fator system seller. E eu digo isto porque eu particularmente não acho que seja, e vejo com alguma apreensão a forma como muita gente que defende a retrocompatibilidade como system seller, vejo com alguma apreensão a forma como defende. Isto porque a malta defende principalmente nas alterações de gerações. E dizem que é importantíssimo haver a retrocompatibilidade na aquisição de uma consola. Eu, como jogador que vejo Next Gen como algo muito diferente, ou seja, eu vejo a Next Gen, eu quando compro a Next Gen, e agora vou fazer jus ao meu nickname, eu não quero jogar o Tetris, nem quero jogar jogos de pixels na PS5 ou na Xbox Series X. Eu quero jogar jogos feitos para aquelas consolas, jogos que eu tiro o máximo partido daquela consola, logo desde o princípio. E mesmo que sejam third parties melhorados, eu quero os jogos de lançamento, quero os jogos da altura, não quero estar a jogar jogos antigos. Portanto, como system seller, eu não acho que seja um system seller. É óbvio que acho que os últimos jogos desta geração ou da atual geração devem sempre ser colocados à disposição na nova gen. Quem comprou, como a Xbox está a fazer, acho que é uma política correta. Quem comprar os jogos agora irá ter o upgrade para a nova consola totalmente free, como a Sony também já falou em alguns que o vai fazer. Portanto, isso eu acho que faz todo o sentido. A pessoa pode não ter tempo de acabar o jogo, mas querer jogar na consola mais recente. Pode mesmo querer deixar o jogo ou estar a jogar outra coisa qualquer e não ter tempo de jogar, mas depois querer comprar a consola e poder jogá-lo nos primeiros meses da aquisição. Mas a retrocompatibilidade em si, aquela loucura que toda a gente diz, não, mas eu consigo ligar a minha consola e consigo na PS5, vou dizer PS5, consigo jogar todos os jogos desde a PS1. Pá, por amor de Deus, eu não consigo não consigo perceber como é que isso é o system seller. Para mim, o system seller tem que ser algo que nós tenhamos, que não temos ou não tivemos no passado. Não é eu ter uma consola nova para poder jogar aquilo que joguei no passado. Então, para isso, mantenho-me na PS4 e jogo os jogos da PS4. Ou deixo ficar a PS3 em casa e eu continuo a jogar as coisas da PS3. Pelo menos como system seller. Agora, se a retrocompatibilidade é importante como serviço, e aí entra o tal Game Pass, sim, a retrocompatibilidade aí será importante, mas é importante no geral. É um extra, é uma excelente adição, um excelente serviço. Como system seller e defenderem X consola só porque tem a retrocompatibilidade, não acho que seja um system seller, e gostava de ouvir as vossas opiniões, e foquem-se nesta situação do system seller, porque eu também acho que a retrocompatibilidade é um bom serviço, digamos assim, para ser colocado como o Game Pass, mas como system seller acho que não faz sentido ser chamado. Quem é que quer abrir as hostes?
Tanta gente não. Eu posso só comentar rapidamente e tenho a concordar com o Renato. Para mim não é algo que defina uma geração, e sim algo que, ok, é giro de se ter. Se tiver, fixe. Se não tiver, não é por aí que eu não vou comprar ou deixar de comprar. Mas pronto, lá está. Eu também não sou grande console master race, não é? Mas de qualquer das maneiras, quando for comprar a PlayStation, para mim não é fator. Sim, ou porque tens Xbox tudo One. no PC também, né? Não tenho exclusivos. Se quiseres Mas jogar sim. Pô, Mas por acaso falas disso, mas o computador tem problemas, porque jogos mais antigos, alguns, tipo, imagina, já o DirectX pode ter features que já não estão suportadas na versão mais recente. consegues sempre dar a volta. Sim, consegues dar a volta, mas dá trabalho. E às vezes, se calhar, não queres ter esse trabalho. Mas é isto, para mim, acho que não é uma feature nice to have, mas não é mandatório. Eu também concordo com vocês. Eu consigo perceber tipo a malta, por exemplo, mais virada para isto costuma acontecer mais com os multiplayers, ou por exemplo com o COD. Eu, apesar de ter na PS4, eu ainda joguei muito na PS3 porque muitos amigos meus só tinham a PS3, então eu jogava muito com eles, COD, porque não podia jogar na PS4. E então consigo perceber o pessoal que se foca. Diz. Deixa-me só dizer uma coisa, há aqui uma nota importante. Sim. Que o Renato esqueceu-se de dizer. Que é quando ele altera de geração, também normalmente nunca fica com a consola anterior. Eu costumo ficar. Por acaso, até agora tem tudo. Eu não fico sequer, só para tu veres o quanto a retrocompatibilidade é importante para mim. Descartas literalmente tudo que veio antes. Sim. Tudo que estava É isso mesmo, vai fora. é isso mesmo. Ok. Não, é só para te pôr em perspectiva, ok? Certo. Ok. Por isso é que Mas vai, continua, depois eu já explico o argumento. Está-se bem. Não, eu estava a pegar mais nesse ponto, porque nesses jogos multiplayer já de Games as Service, como se costuma dizer o termo, em que já vem de mais atrás das plataformas anteriores, é que a malta costuma estar mais presa a eles, e que aí a retrocompatibilidade já começa a ter mais impacto nesses jogos. Mas, em geral, eu pessoalmente tive essa situação, mas mesmo assim nunca foi um ponto que tenha diferenciado a minha compra. Nunca foi como o Renato destacou, nunca fez parte, nunca foi um ponto de system seller. Portanto, considero isso um ponto importante, mas não deve, ou nunca ouvi como a diferença a minha compra. E agora, falando nisso que estás a falar dos Game as Service e dos multiplayers, cada vez mais ainda esse problema será menor, porque cada vez mais existe o crossplay, o COD já começou a implementar o crossplay, o Destiny está a apostar forte no crossplay. Esses jogos também se adaptaram a essa realidade de não se sentirem presos e também não fazerem parte do problema do system seller. Mais ou menos, neste aspecto. Depende. Se tu se toda a gente fizer como tu, que é vender a consola da PS4, eles têm que garantir o cross progression, não é só ser crossplay. Se o jogo não garantir, imagina, se eu tiver uma consola que me garante o cross progression e outra não, há muita gente que se calhar vai meter isso em cima da mesa. Imagina um gajo que só joga Destiny, né? Um gajo que só joga Destiny e não um gajo que só joga. Neste momento já tens cross progression no Destiny. Mas o Destiny pode ser outro jogo qualquer. Tipo um gajo que joga um Game as a Service, se na PS4 para PS5 não tivesse o save garantido, sim, e na Xbox tivesse, se calhar o gajo pensava duas vezes que não ia para a Xbox. Mas aí tipicamente é associado à conta, não é associado à consola, portanto depende. Não, depende. Por exemplo, o Marvel Avengers ainda não nos garantiram que quando nós passamos da PS4 para a PS5, todo o nosso progresso vai passar para a PS5. Isso não faz sentido nenhum. Mas é assim que está. Não está garantido. Bem, não estou a dizer o contrário, mas não eu pensava que estava garantido. Não. Porque, a única coisa que eles garantiram porque basicamente, foi... se tu ligares o teu jogo noutra PlayStation qualquer, PlayStation 4, tu tens lá o jogo como está, como o deixaste. Não é verdade. Não é?
Foda-se, ok. Não, sabia. é verdade na PS4. Não é verdade é que se tu ligas à PS5, coisa, por exemplo, o Rocket League. Porra, não sabia. Vou dar um exemplo. O Rocket League eu tenho a mesma conta na Switch e na PS4 e elas não estão synced. Calma. Como é que é? Repete lá. Switch e PS4 são plataformas diferentes. Pois, não é, isto é cross-platform, não é a mesma coisa, Rafa. Mas a PS4 e a PS5 também são plataformas diferentes. Epá, mas é dentro da Sony. Eles utilizam a mesma rede, o mesmo perfil. É um exemplo um bocado diferente entre a Nintendo e a PS. Mas são contas diferentes dentro da. Depende de como eles tiverem o sistema de contas do lado do Pois, jogo. certo, é Sim, isso. agora depende. Ok, Depende mais da concordo. marca do que propriamente Mas- da plataforma em si. Exatamente. Agora, eu acho que a conta que eles devem ter deve ser por companhia, ou seja, uma conta Sony, uma conta Xbox, uma conta PC, etc. Estás a perceber? Certo, mas mais É uma o que vez. faz sentido na minha cabeça, claro. Mas mais uma vez, da PS3 para a PS4 não foi isso que aconteceu. Pois, lá está. Certo, da PS3 para a PS4 isso é verdade. Mas também não havia não havia crossplay. A malta não conseguia jogar. Lá está. E o crossplay é uma não realidade esqueçam diferente. que também não está implementado ainda, né? Não. Sim. Certo. Tanto que o Marvel não vai ter crossplay. Infelizmente. Oh, Tell-me. É assim, é como o jogo, computadores, né? Isso, qualquer maneira, com jeitinho, até emuladores para Playstations, Nintendos, o que tu Pirata. quiseres. Não, podes arranjar, há oficiais. Certo. Até Game Boys dá. Por isso, não acho que isso é um system seller, porque lá está. Quem quiser continuar a jogar os jogos numa plataforma antiga, numa PlayStation 2 ou na 1, por exemplo, pá, desde que tenha a consola, também já teve os jogos. Vendeu a consola porque quis. Se estiver lá em casa, não precisa estar a comprar outra vez um jogo para jogar numa consola que já está com mais 20 anos de tecnologia em cima. Mas também digo que no computador também gosto muito que consiga jogar jogos de 2000. Tipo, lá está, desde quando eu jogava esse Medal of Honor com a malta com quem eu jogava antes. Por isso acho que isso é um sinal positivo, mas acho que não vale. Acho que não é um. Sim, mas é o que eu estava a te dizer. Isso que estás a dizer, eu concordo. É bom o serviço existir, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, eu defendo o Game Pass. Que é realmente um serviço que me fez e continua nos meus horizontes e vou andar a seguir de perto porque não está decidido ainda se é PlayStation 5, se é Xbox Series X, mas não é um system seller na minha opinião. Acaba por se diluir num bom serviço apenas. É fixe ter e gostava de poder jogar jogos que deixei para trás ou isso, mas não é um system seller na minha opinião. Sim, Isso, só mas na uma dúvida. nota. O Game Pass não é o que dá retrocompatibilidade, ok? Não. Retrocompatibilidade, Mas estou a eles dizer. garantem em todas as Eu estou a dizer compras que digitais. o Game Pass para mim é um system seller. Ok. Ok? É diferente. O Game Pass é um system seller, mas não é um system seller pela retrocompatibilidade. Sim. É para quando tens a consola, quando estás estável naquele sistema, teres esse serviço com um line-up enorme de jogos. Mas a cena é uma cena positiva, mas por exemplo, entre uma PlayStation e uma Xbox, não vai ser isso que vai tipo dizer qual é que eu vou escolher. No final, o que é que eu faço? Compro um computador, fica feito. Done. True story. Não percebo essa cena. Não é a mesma coisa, mas pronto. Isso é outra coisa. É simples. Olha, desculpe, está indeciso entre a PlayStation ou a Xbox. Não sei, qual é que tem um PC? Nenhuma. Então não quer nenhuma. Até. Lá está. É uma coisa, tipo, no PC. Quer jogar jogos da Xbox? Tens o Game Pass, dá para jogar os jogos da Xbox. Quer jogar da PlayStation? Pá, assim que ainda não existe emuladores, mas vai existir mais mês, menos mês. Os shops ainda saem um emulador antes da PlayStation 5 sair. Isso é que era revolucionário. Não tens emulador da 4 sequer. Diz? Não tens emulador da 4 sequer, não.
Já te mando o link então. Funciona bem? Manda-me lá o link, se faz favor. Há sempre essas coisas, mas dá para jogar qualquer plataforma no PC. É bem ou mal. Sim, vais à Baía dos Piratas para aí 50 vezes por ano e dá, sim, é verdade. Então, Por isso é que é tão barato, não é? Yeah. Bem, será que mais rápido do da PlayStation? Que é Certo. preciso de 200 GB para um jogo de 50. para mim, e respondendo agora à questão que eu também ainda não comentei, o que é um system seller hoje em dia para mim? Uma pergunta difícil de responder, porque acho que é muito pouca coisa que é um system seller para mim, ou seja, é o pacote e não uma coisa em específico, ok? Como eu disse, a minha razão de ter escolhido a Xbox como Next Gen não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. E se tivesse escolhido a PlayStation também não era uma coisa. Eu na altura escolhi a PS4, foi porque era onde o pessoal andava a jogar, eram os exclusivos, era tipo a biblioteca que eu já tinha da PS e os anos de PlayStation, etc. Não foi uma decisão, ok? Por isso acho muito difícil haver uma única razão para algo ser um system seller, na minha opinião. Ainda para mais, numa altura que caminhamos, como vocês disseram bem, para o crossplay, cross progression, etc. Ou seja, uma das razões principais que havia antigamente, que é onde é que estão os teus amigos, começa a deixar de ser uma razão, na minha opinião, porque eles podem estar... Só uma pergunta, desculpa lá, Rafa, só uma pergunta em relação a isso, e não sei se algum de vocês também me sabe responder. Imaginemos que existe crossplay, é só mesmo com áudio do jogo, não é? Não existe possibilidade de fazer parties só áudio do jogo, não é? Agora Só não. áudio do jogo. Ok. Áudio do jogo ou Discord, Ok. que é a malta Yeah. no PC usa. Sim. Não, mas não existe possibilidade de fazeres parties cross plataformas, não dá. Mas dá para fazeres com o áudio do jogo, só com a malta que estás a jogar, por isso é um bocado indiferente. E por isso, neste momento, eu acho que a retrocompatibilidade para mim é mais uma coisa que dá, é mais um mais no pacote como um todo. Principalmente se eu mudasse agora, a minha ideia é mudar para a Xbox, é um bocadinho maior porque dá-me possibilidade de jogar N exclusivos que eu não tive possibilidade de jogar. Ou abre-me essa porta, não quer dizer que eu vá aproveitar, mas abre-me Pois, essa... porque tu já lá estiveste. Sim, E isso ainda é um fator. Eu acho que neste momento estás a olhar um bocadinho para aqui a vertente do canal e das possibilidades que aquilo te vai abrir. sim. Porque tu já estiveste lá e é verdade, o que te fez saltar de lá foi mesmo um dos pontos que tu agora achas que te vai fazer voltar para lá, que é ter o Game Pass e ter todos os jogos disponíveis. E o que te fez saltar de outra vez de lá foi isso mesmo, foi tu tinhas tanta coisa para jogar que começavas tudo e não acabavas nada. E agora é aquilo que se calhar estás a olhar com melhores olhos porque modificaste a tua forma de estar um bocado no gaming e se calhar sabes lidar com isso de outra forma. Não, mas mesmo na altura não estava lá e não estava na PlayStation, né? Não jogava em lado nenhum, só jogava na Switch, por isso. Foi uma das coisas que me fez mudar agora é ter o espaço que não tinha na altura específico para gaming dentro da minha casa. Antes era um bocado conforme dava. E agora não. Agora tenho um espaço específico só para gaming. E claro que ter o canal também ajuda ter uma data de cenas para jogar. Mas na altura, entre a PlayStation e a Xbox, os mesmos jogos que eu começava na PlayStation eram os mesmos que eu não acabava, por isso. Era um bocado igual dos dois lados. O mais grave é que na PlayStation eu comprava se calhar e na Xbox não tinha que gastar dinheiro. Era a única diferença. Mas sim, eu acho, como eu estava a dizer, eu acho que o mais importante neste momento é o pacote, não só uma funcionalidade em si, e Diogo podes te rir com o pacote. Mas
a tudo o que aquilo traz. E a retrocompatibilidade eu acho que é uma coisa positiva. Eu vejo isso como um ponto positivo. Eu não jogo muitos jogos retro, se calhar. Ou jogo jogos com aspecto retro, mas que são criados recentemente. Não tem nada a ver com jogar com jogos retro da altura que eram feitos, porque existe claramente diferenças em termos de jogabilidade bastante grandes com jogos de Sim. há 20 anos atrás, com jogos Yeah. com aspecto de há 20 anos atrás, mas com jogabilidade de hoje em dia. Eu gosto desses jogos com aspectos antigos, mas com jogabilidade de hoje em dia, mas é raro eu jogar jogos antigos. Antigos ou... Pegar no próprio Sim. jogo ou pegar na Sim. própria console e jogar. Eu, por Yeah. exemplo, joguei o Halo primeiro até para aí metade do jogo, mas pá, não posso dizer que não me custou olhar para os gráficos que têm tipo 20 anos, né? Tipo, custou-me. Eu consigo. Sabe tão bem ouvir isso, que custa jogar jogos com Não, esses gráficos. Porque há certos jogos que envelheceram tipo mal, né? Não é que o Halo tenha envelhecido. Ou seja, a história da campanha estava a curtir bué, em termos de história, mas estava-me a custar algumas coisas, né? Porque tipo andar de carro no Halo 1 é terrível, né? Tipo, há lá umas secções que tens que andar de carro, mas é terrível. Aquilo há 20 anos atrás, se calhar era muito fixe, mas agora, quando um gajo já está habituado a conduzir um carro e tu fazes tudo o que te apetece, aquelas missões eram horríveis. Mas o Halo até envelheceu tão mal, que até em 2020 está complicado. Foi Não. adiado mais uma vez porque realmente é uma desilusão. Não, foi por tu não leste as declarações. Estás aí a. Isso é as declarações de mau perdedor. Sim, uma Mas coisa é pronto. oficial, outra coisa é verdade. Isso, o Phil Spencer, o que ele queria dizer mesmo é a minha rica PlayStation 5 e vou ter que lhe gramar com isto, mas depois o gajo era despedido e não disse. Estou a brincar, estou a brincar. Ele era despedido só se fosse ele a despedir-se a ele próprio. Enfim. Não, mas acho que eles fazem muito bem. Adiar Sim. para fazer as coisas como deve ser. Sim, concordo. Vamos ver É se uma a PlayStation banhada para a Xbox, não vai como adiar consola, também coisas. mas é a melhor solução para o jogo, sem dúvida nenhuma, principalmente para os fãs, porque não venham com a treta do multiplayer a 120 frames por segundo à borla, porque isso todos vamos poder jogar. Não queiram que a malta que compra o jogo pela campanha vá pagar o multiplayer e os que pagam são os que têm o pior. Não faz sentido nenhum. Então eu pago para ter a campanha, é o pior. E com o meu dinheiro eles trabalham para desenvolver uma cena free to play para quem não vai pagar. Quer dizer, isso é altamente Mas estúpido. isso é a cena do darem o multiplayer. Isso é outra discussão, mas darem o Sim, multiplayer. exatamente. Isto nunca é deram discussão para por outro isso. dia. Nunca deram, por isso. Sempre foi parte do pacote. Eles desta vez é que estão a oferecer, estão a fazer à parte. Sim, sim. Mas pronto, em resumo é isso. Eu acho que não há nada neste momento que para mim seja system seller individual. Que eu diga esta principal, é a única razão de eu escolher esta consola ou aquela. Eu acho que é um conjunto de coisas. Concordo. Mas percebo se houver alguém que diga que a retrocompatibilidade é o system seller para eles. Não é para mim, mas consigo perceber quem diga que seja para eles. Acho que toda a gente falou. Estavas à espera Muito que alguém bem. fosse falar, mas Não ninguém pensei vai falar. que alguém quisesse dar uma nota final, como ninguém quer. Pessoal, acabámos o 5º episódio dos Loud Nerds Podcast. E como tal, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que é que têm que fazer. Deixar um gosto nos nossos vídeos do podcast. Partilhar o podcast nas redes sociais. Comentar. Deixar reviews. Deixar feedbacks. Podem ouvir também na plataforma de podcast que vocês gostem mais. Eu uso o Pocket Cast, gosto bastante. Costumo lá ouvir os meus podcasts. Se usarem outras plataformas, tentem deixar uma review. Partilhem com os vossos amigos que gostam de gaming.
que as vossas namoradas gostam de gaming e com os primos. Epá, o Telmo, para de mudar. O Telmo está-se a divertir, bué. E até para a semana, onde vamos discutir, sabemos lá o quê? Ainda não está planeado. Espero que tenham gostado. Adeus, abraços, beijinhos e tchau, tchau da minha parte. Tchau pessoal, até à próxima. Até à próxima. Maltinha. Tchau.